O pastor Hernandes Dias Lopes, que é um homem respeitado e muito admirado no meio cristão por seus estudos e livros publicados, responde a um dos maiores questionamentos da atualidade dentro das igrejas: mulher pode pregar? Usando referências bíblicas, ele revela sua visão sobre o tema com forte embasamento. Assista. Pastor, à luz da Bíblia, a mulher pode pregar a palavra de Deus? Quer dizer que essa é a pergunta que mais está recorrendo aí? Essa é. Pois bem, então vamos entender. Você vai encontrar mulheres sendo usadas por Deus no Antigo Testamento e mulheres sendo usadas por Deus no Novo Testamento. Quando você vai, por exemplo, para Joel capítulo 2, onde se promete lá o derramamento do Espírito, o que ocorreu no Pentecostes, está escrito que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar? É pregar, à luz de 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 3. Se você perceber, lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 3, as mulheres da Galileia, e são citadas por nome 3 delas, Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras, sustentaram financeiramente o ministério de Jesus no seu trabalho itinerante pelas cidades da Galileia. Eram 204 cidades. E eu fico imaginando a cena. Jesus mais 12 apóstolos, 13 pessoas, 3 mulheres citadas pelo nome, 16 pessoas, mas muitas outras, eu não sei quantas são muitas outras. Vamos imaginar que o grupo todo seja 40 pessoas, cidade em cidade, cidade em cidade. Eu acho que elas iam bancando, passando Pix, fazendo transferência, cobrindo todas as despesas. Quando Jesus disse que subiria para Jerusalém para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia, essas mulheres foram com Jesus. Quando Jesus foi crucificado, só tinha o apóstolo João lá, mas essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, está lá em Lucas 23, 54, 55, que essas mulheres estavam no sepultamento vendo onde e como Jesus foi sepultado. No primeiro dia da semana não foram os apóstolos, nem os homens, foram essas mulheres que foram ao sepulcro. O túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, elas saíram, um anjo perguntou para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Essas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição, essas mulheres foram as primeiras pregadoras da maior notícia do mundo: Jesus ressuscitou. Mas mais, essas mulheres estavam com os discípulos quando Jesus ascendeu aos céus no Monte Olival. E essas mulheres ouviram o que Jesus disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essas mulheres faziam parte dos 120 discípulos que estavam no cenáculo. Quando eles se reuniram, os apóstolos, Maria, os filhos outros de Maria, essas mulheres, eram 120 ao todo, oraram, perseveraram, unânimes em oração, 10 dias. No primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, inclusive essas mulheres. E diz a Bíblia que todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Essas mulheres, cheias do Espírito Santo, estavam falando das grandezas de Deus. Pois bem, você vai encontrar também lá em Atos, Apóstolos capítulo 8 e depois capítulo 12, que as filhas de Filipe, o diácono que morava em Cesareia, eram profetisas. Quem é profetisa? Dono de profecia o que é? É pregar a palavra. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 1 a 3. Combinando com 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Quando você vai para 1 Coríntios 14, Paulo diz que as mulheres podiam profetizar, tendo a cabeça coberta. Então, a grande comissão, Tiago, foi dada não só para os homens, foi dada para o ser humano. Todos aqueles são salvos pela graça. Uma das doutrinas gloriosas da Reforma Protestante do século XVI é o sacerdócio universal dos crentes. Só os homens receberam o sacerdócio? Só os homens estão dentro da grande comissão? Sim, as mulheres podem pregar. O que nós não defendemos é a ordenação feminina, mas nós defendemos que as mulheres podem
e devem pregar. Elas são embaixadoras desta grande notícia, que Jesus ressuscitou e o Evangelho é o meio pelo qual Deus salva o pecador.